Hey guys, my name is Dallas Montague. Olá pessoal, meu nome é Dallas Montague. I'm a missionary here in Brazil, Eu sou um missionário aqui no Brasil. and I've been here in Brazil for over a year now. Last July, I came to Brazil. Eu tenho estado aqui no Brasil por mais de um ano agora. Eu vim para o Brasil em julho passado. And I grew up in a really small city. Eu cresci em uma cidade bem pequena. I never imagined to travel the world for God. I never imagined this. Eu nunca imaginei que eu iria viajar o mundo por causa de Deus. Before I came to Brazil, I lived in Asia. Antes de eu vir para o Brasil, eu estava I lived in Thailand and Cambodia. em Tailândia e Camboja. And God began to speak to my heart that this is what I was called to do. I was called to be sent out as a missionary. E aí que Deus começou a falar comigo que eu estava sendo chamado para ser enviado para fora e levar o evangelho. And I know it sounds kind of crazy. Why would you leave your home? Why would you leave your family and go somewhere that you don't know? E isso pode soar meio louco, mas por que você deixaria a sua casa e levaria mensagem por aí? I've lived here for a year and I still don't speak Portuguese. Eu moro aqui por um ano, mas eu ainda não falo português. There are difficulties, there are sacrifices, Tem dificuldades e tem sacrifícios, but it's all worth it mas vale a pena. for moments like this, Por momentos assim, for what I'm called to do. pelo que eu sou chamado a fazer. Whenever you guys were doing worship, Quando vocês estavam adorando, I was praying, God, what should I say in the beginning of the message? eu estava orando, Deus, o que eu deveria dizer no começo da mensagem? And I felt the need to just say, let's let go of everything. Eu senti a vontade de de dizer isso. Vamos deixar sair tudo, deixar tudo. Before I start, I just want to ask you guys just to let go of whatever is on your heart right now, whatever you're thinking about. Antes da gente começar, eu gostaria de dizer para vocês, vamos deixar tudo que a gente estiver pensando sair agora. Whatever it is, if you're thinking about your job, if you're thinking about your friends, your family, pizza after this. Se você for pensando agora, se for pizza, se for seus amigos, se for qualquer coisa. Whatever it is, I'm just asking you to lay it down right now. Eu estou pedindo para vocês agora deixar isso passar. Lay it down. Deixar isso It sair. doesn't matter right now. Não importa agora, nada disso. I'm happy when we can come into a place like this and worship God with a band in a building like this. Eu estou muito feliz de poder vir aqui nesse local e onde a gente tem uma casa, a gente pode adorar, a gente pode cantar para Deus. But praise God that we don't only have to worship in a church. Mas glória a Deus, a gente não precisa adorá-lo somente dentro de uma igreja. We don't have to do it just in this house. Nós não precisamos estar adorando a Deus somente nessa casa. This is just a building if it wasn't for the presence of God inside of this building. Esse local seria apenas um prédio se não fosse pela presença de Deus aqui. That's what it's all about. It's about the presence of God in our lives. É tudo sobre isso, sobre a presença de Deus na nossa vida. And tonight I want to talk about how the presence of God left Jerusalem. E hoje à noite eu quero falar sobre a presença de Deus deixando Jerusalém. God chose his people. Deus escolheu o seu povo. He said, "You guys are my chosen people." Ele disse para eles: vocês são o meu povo escolhido. And then these people were acting in disobedience. E essas pessoas, esse povo de Deus estava agindo em desobediência. They were giving into sexual immorality. Eles estavam se dando em imoralidade sexual. They were giving themselves over to idols. Eles estavam dando a eles mesmos a ídolos. They traded their place in their heart for an idol that was not God. Eles trocaram o lugar do coração deles por alguma coisa que não era Deus. God belongs in our heart. He's the first place in our lives. Deus, ao nosso coração pertence a Deus. Ele merece o primeiro lugar. And so I just want to pray quickly and then we'll get into the message. Eu vou orar rapidinho e a gente vai entrar para a mensagem. Dear Heavenly Father, thank you so much for this opportunity tonight. Senhor Deus do céu, eu agradeço muito ao Senhor por essa noite. God, I'm thankful that we're able to be in a house like this and worship your name. Eu estou agradecido porque a gente pode estar nessa casa e agradecer e louvar o seu nome. God, I pray that every worry on our hearts can be set down right now. Eu oro para que todas as nossas preocupações nos deixem agora mesmo. And we allow you space in our hearts to live today. E nós deixamos com que o Senhor venha, tenha um espaço no nosso coração para que o Senhor fale, Senhor venha. We love you, Lord, in Jesus' name. Nós Amen. amamos o Senhor, em nome de Jesus, amém. And so tonight I want to talk about the presence of God and how it left Jerusalem. Hoje à Because noite, of their disobedience. hoje à noite queremos falar sobre como a presença de Deus deixou Jerusalém por causa da desobediência deles. When David and Solomon built the temple, Quando Davi e Salomão construíram o templo, they built a church, a temple, eles construíram a and igreja, it o was covered templo, with gold.
e estava coberto de ouro. The most valuable thing on earth is gold. A coisa mais valiosa na terra seria o ouro. And they built this temple and they covered it with gold because it was valuable to them. E eles construíram esse templo e eles cobriram ele de ouro, porque era muito valoroso para eles. But it wasn't the building that was valuable. It wasn't the gold that was valuable. It was the presence. Mas não era a construção que era valorosa ou o ouro que era valoroso, mas era a presença de Deus. Later we see in the Bible here that we'll get to it a little bit, but later we see Mais tarde a gente vê na Bíblia that because of their disobedience, the presence in the Holy of Holies, where it belonged, where it was created to be, essa presença de Deus deixou os santos dos santos, onde foi criado para Deus habitar. it left the Holy of Holies and went to the outside of the temple. It left the Holy of Holies and went to the A outside presença of the temple. deixou os santos dos santos e foi para o lado de fora do templo. After that, they continued in their idolatry. They continued in their idol worship. A They presença continued de in Deus, a presença de Deus era manifestada naquela época com uma nuvem brilhante, uma nuvem. Eles vinham dessa God was forma. allowing them time to change. E Deus, ele se afastou um pouco do templo, mas essa presença, essa nuvem afastou do templo, mas But Deus they did not change their ways. permitiu com que eles tivessem esse tempo de tirar essas coisas dele. They did not change their ways, and then the presence left the temple, left the place, and went to the outside of the city. Mas eles não mudaram, eles não deixaram de ser desobedientes. Então a presença de Deus deixou e foi para as bordas da cidade. And it still continued. They still did not change their ways. Eles continuaram e não mudaram os seus caminhos. And the presence left altogether. E a presença de Deus deixou esse local. Imagine if we were worshiping in this church tonight and the presence was not here at all. Imagina se a gente estivesse aqui adorando a Deus e a presença de Deus deixasse, saísse daqui. There's no point to come here tonight if it's not about Jesus, if it's not about the presence. Não tem por que a gente vir aqui hoje à noite se não for por causa de Jesus. And you may ask yourself, why would God leave his people? E você pode perguntar a você mesmo, por que Deus ia deixar o povo dele? Doesn't the Bible say that God will never leave me or forsake me? A Bíblia não fala que Deus nunca vai me abandonar, nunca vai me deixar? But it's really important, and we can learn a lesson here from God's people. Mas é bem importante, aqui a gente pode aprender uma lição desse povo de Deus. I want to go to Ezekiel 11:16. Eu quero ir para Ezequiel 11:16. 16, 16, se vocês quiserem abrir God a left with the Bíblia. presence that he left with the promise that he would return. Ele deixou o povo, mas ele prometeu que ele ia voltar. Therefore say, thus says the Lord God, though I remove them far off from among the nations, and though I scatter them among the countries, yet I have been a sanctuary for them, for a while in the countries where they have gone. Therefore say, thus says the Lord God, I will rather go from the people and assemble them out into the countries where they have been scattered, and I will give them the land of Israel. And when they come here, they will remove all of their detestable things and their abominations. And I will give them one heart. I will give them a new spirit. I will give within them a new heart of stone from their heart of flesh. And I will give them a heart of flesh. And they will walk in my statutes and keep my rules and obey them. And they shall be my God, and I shall be their people. But for those whose heart is still after the detestable things and their abominations, I will bring their deeds upon their head, says the Lord God. Tanto assim, diz o soberano, ó Senhor, embora eu os tenha mandado para terras muito distantes entre os povos e os tenha espalhado entre as nações, por breve período tenho sido santuário para eles nas terras por onde foram. Portanto, diga, assim diz o soberano, Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes e aos seus ídolos detestáveis, farei cair sobre a sua cabeça aquilo que eles têm feito. Palavra do soberano Senhor. God left with the promise that he would return. Deus deixou eles, mas ele prometeu que ele iria voltar. It's important to see that God will never abandon us. É muito importante perceber que Deus nunca vai He abandonar a didn't gente. abandon his people. Ele não abandonou o povo And dele. he never will. E ele nunca irá. But he's a gentleman.
Mas ele é um cavalheiro. If we take that space and give it to somebody else, he'll move out of the way. Se a gente dá esse lugar que é para ser dele a outra coisa, ele vai dar esse espaço. About 4 years ago now, Ao redor de 4 anos, I was a drug addict. eu era um drogado. I was a drug addict 4 years ago, but God changed my life. Eu era viciado em drogas, mas Deus mudou a minha vida. I lost everything in my life. Eu perdi tudo na minha vida. And that's why I'm a missionary today. Por isso que eu sou um missionário It's hoje. because I want to tell people who come to church Porque eu quero falar para as pessoas que vêm à igreja that there's more than just sitting in the chair. que tem muito mais do que apenas sentar no I was a banco. Christian in my life. Eu era um cristão. I came to church. I lifted up my hands. I gave God glory. Eu vinha à igreja, eu levantava minhas mãos, eu dava a Deus a glória. But I was living half in the world and half for God. Eu estava vivendo metade no mundo e metade para Deus. I would get high and come to Bible study. Eu me drogava e eu ia para o estudo bíblico. I was representing God, Eu estava representando Deus, and I was failing. mas eu estava falhando. I would tell people I was a Christian, Eu falava para as pessoas que eu era um cristão, but they knew I wasn't. They knew I was not living like a Christian should. mas eles sabiam que eu não estava vivendo como um cristão verdadeiro. And this is what happened to God's people. Isso é o que acontece com as pessoas de Deus. They were known because of God. They were God's chosen people. Eles eram conhecidos por ser os de Deus e eles eram escolhidos por Deus. But God gave them over to the desires of their heart. They continued in that lifestyle. E Deus deu a eles o desejo do coração deles e eles continuaram naquela vida. There is a way that seems right to man, but in the end it leads to death. Tem uma certa forma de viver que parece correta a um homem, mas no final ela é morte. When I was doing the things I knew I wasn't supposed to do, Quando eu estava fazendo essas coisas que eu não deveria estar fazendo, I knew it was wrong, eu sabia que era errado. but it's not that big of a deal. Mas eu não fazia grande coisa disso. Because I come to church, I'm a Christian. Porque eu vinha na igreja, eu sou um cristão. I can make a mistake, I can sin, Eu posso fazer um erro, eu posso pecar. because there's grace for that, right? Porque tem graça para isso, a There's graça de grace. Deus. I mean, I go to church on Wednesday and Sunday, Eu vou na igreja nas quartas, eu vou nos domingos. but I believe that there's a fake gospel going around the church. Mas eu acredito que tem um gospel fake que está indo ao redor das It's igrejas, that we can continue to live in our sin and then continue to come back to God, and that's not true. que praticamente ensina que a gente pode continuar nos pecados e ainda assim ir na igreja. When we become a Christian, we need to be transformed from our other life. Mas quando a gente se torna um cristão em Jesus, a We nossa need to- vida precisa ser transformada. We need to literally cut off the old life. A gente realmente precisa, literalmente, cortar a vida velha. Repent Arrepender-nos. means literally to turn away from it and go the other direction. Arrepender-se significa literalmente ir do lado que você estava e ir para outra direção. And so I want to go back to the scripture here. Eu quero ir de volta para as escrituras agora. So when they made the temple Quando eles fizeram o and it was templo covered in gold, e era coberto the pelo presence ouro, was there and it was known because there was a cloud there. That was how the presence was known in the Old Testament. a presença de Deus era conhecida por causa de uma nuvem que se mostrava lá. And then because of their disobedience, it left. E por causa da desobediência deles, essa presença deixou. And when that presence left the temple, E quando essa presença deixou o templo, there was never a time again when that same presence was inside of a building. não teve mais nenhuma citação nas escrituras que essa presença apareceu novamente. There's no record when once the presence left, it never returned. Quando essa presença de Deus nessa nuvem deixou, In ela the- nunca mais in a apareceu building. assim, dessa forma, In a building. em um prédio. The next time we saw the glory like this was whenever the angels were declaring that Jesus was going to be born. A próxima vez que a gente viu uma presença assim se manifestando dessa forma era quando Jesus estava para nascer. Jesus came in the flesh, and that was God dwelling with us again. Deus veio como carne, e isso era Deus habitando no meio de nós novamente. After Jesus died and resurrected, it came to us through the Holy Spirit. Depois que Jesus ele morreu, ele nos deu o Espírito Santo. And so today, the presence dwells within us. Então hoje em dia a presença de Deus habita em nós. We carry the presence today. Nós carregamos essa That's presença. why we don't have to wait to come to church to experience God. We can experience God anywhere we are. Por isso que a gente não precisa esperar até a gente chegar à igreja para presenciar a Deus. In Acts 7:48, Em Atos 7:48, Stephen, the first Christian martyr,
Estevão, o primeiro mártir cristão. Do you guys remember that story where they threw rocks at Stephen and he died? He was the Vocês first lembram martyr. essa história quando eles jogaram pedras, apedrejaram Estevão? He said that God will no longer dwell in temples built by human hands. E ele falou que não mais Deus habitaria em prédios feitos por mãos humanas, templos. The night before Jesus died, he also told us the same thing. E a noite antes de Jesus morrer, ele também falou a mesma coisa. He told us the instructions of how to have the Holy Spirit in our lives. Ele nos falou instruções como a gente teria o Espírito Santo em nossas vidas. John 14:23. I want to read that. João 14, 14:23. 23. Jesus answered them, "If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will make our home in him and we will come to him and make our home in him." Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos morada nele. Paul says this in another way. E Paulo fala isso de uma forma diferente. In 2 Corinthians Em 2 Coríntios 6:16. 6:16. "In what agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. As God, he said, I will dwell in them, I will walk among them, I will be their God, and they shall be my people." Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. God is a jealous God. Deus é um Deus ciumento. If we allow another place on the throne of our heart, Se a gente permitir que alguma outra coisa entre no trono do nosso coração, like I said, he will not compete with it. He will not compete with it. He will get out of the way. ele não vai ficar competindo com isso, ele vai sair do caminho. And so I want to read the part now where this presence leaves the temple. Eu And it's quero- really important to understand this. Eu quero ler agora com vocês a parte que diz quando Deus está deixando essa presença no templo. Ezekiel 9:8 is where I want to Ezequiel 9:8. And it says this, "And while they were striking, I was left alone. I fell on my face and cried, 'Oh Lord God, will you actually destroy all the remnant of Israel in the outpouring of your wrath on Jerusalem?' And he said, 'The guilt of the house of Israel and Judah is exceedingly great. The land is full of blood and the city full of injustice. For they say, the Lord has forsaken the land. The Lord does not see. As for me, my eye will not spare, nor will I have any pity. I will bring their deeds upon their heads.' And behold, the man clothed in linen with the writing case in his waist brought back word saying, 'I have done as you have commanded.' Then I looked back, and behold, the expanse of over the heads of the cherubim were appeared above them, something like a sapphire, an appearance like a throne. And he said to the man clothed in linen, 'Go in among the whirling wheels underneath the cherubim. Fill your hands with burning coals from between the cherubim and scatter them over the city.'" A gente vai ler agora do 9, versículo 8 ao 11 e já vamos entrar dentro do 10, 1 e 2. Enquanto isso, eu fiquei sozinho. Então prostrei-me no rosto em terra, clamando: "Ah, soberano Senhor, vai destruir todo o remanescente de Israel, lançando a sua ira sobre Jerusalém?" E ele me respondeu: "A iniquidade da nação de Israel e de Judá é enorme. A terra está cheia de sangue derramado e a cidade está cheia de injustiça. E eles dizem: o Senhor abandonou o país, o Senhor não nos vê. Então eu, da minha parte, não olharei para eles com piedade, nem os pouparei, mas farei cair sobre a sua cabeça o que eles têm feito." Então um homem de linho com um estojo de escrevente à cintura voltou trazendo um relatório e disse: "Fiz o que me ordenaste." Agora no 10, 1 e 2. Olhei e vi algo semelhante a um rosto de safira sobre a abóbada que estava por cima das cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: "Vá entre as rodas, por baixo dos querubins, enche as mãos com brasas ardentes espalhadas de entre os querubins e espalhe-as sobre a cidade." Enquanto eu observava, ele se foi. Ezekiel chapter 9 ends like this.
Ezequiel, no capítulo 9, termina dessa God, forma. will you actually destroy your people? Are you going to actually take them out? Senhor, Deus, o Senhor vai realmente destruir o seu povo. But God, these are your people. Why would you destroy them? Mas Deus, esse é o seu povo, por que o Senhor destruiria eles? And 10 starts like this. It's the cherubim carrying the presence of God. E o capítulo 10 começa dessa forma, os querubins carregando a presença de Deus. And they pick up the coals of fire. E ele pega as brasas ardentes na mão, And they scatter them over the city of Jerusalem. e esse cara com a veste de linho, ele joga, arremessa elas entre a cidade. And that represents that the city of Jerusalem had now been punished, had now been judged by God. E isso representa que a cidade de Jerusalém foi julgada. A whole city, a whole nation, God's chosen people were now set to be destroyed. Uma nação inteira, os escolhidos de Deus foram classificados agora para ser destruídos. I want to compare this to our lives for a second. Eu quero comparar isso um pouco com a nossa vida por um segundo. I want to look at my life and I want you guys to look into your own life. Eu vou olhar para a minha vida e eu quero vocês, pessoal, para olhar para a vida de vocês também. How many times have you made a mistake? How many times have you disobeyed God in your life? Quantas vezes você tem cometido algum erro ou desobedecido a Deus? How many times have you known it was wrong and still continued to do it? Quantas vezes você sabia que estava fazendo algo errado e você continuou? How many times have you made a mistake? You sinned. You sinned. You made a mistake. Quantas vezes você fez um pecado, você pecou? This side represents the world over here. Esse lado aqui pertence, representa This o mundo. represents the world, and you say, "Oh crap, God, God, I'm so sorry. I made a mistake." Representa o mundo gritando: "Oh Deus, Deus, eu fiz um erro." This side's the church. E aquele lado ali é a igreja. Oh God, thank you that you saved me. Thank you that you gave me a new life. Thank you, thank you, thank you. Obrigada, Deus, porque o Senhor me deu uma nova vida. Obrigado, obrigado. And then we go right back over. Oh man, I did it again. Oh, não, fiz isso de novo. Guys, this is reality. Pessoal, isso é This realidade. is 2020. Isso é 2020. There are real temptations out there. Nós temos reais The tentações world lá wants fora. to steal your attention. It's real. O mundo quer roubar a tua atenção. And I mean, God, thank you, God, for saving my life. E depois a gente está lá, obrigada, Deus, obrigada por salvar a nossa And that's vida. the process. We continue to do this sin cycle. I call it a sin cycle. E a gente continua fazendo esse processo, e eu chamo isso de o ciclo do pecado. Over and over and over. De novo, de novo e de novo. Thank God that He did not destroy me. Graças a Deus que Ele não me destruiu. Thank God that He didn't cut me off. Graças a Deus que Ele não me cortou fora. Because I know I don't deserve to be here today. Porque eu sei que eu não mereço estar aqui hoje. And I think if you guys could be honest with yourself, you don't either. Eu acho que vocês podem ser honestos com vocês também. But because Vocês também não But merecem. because Jesus died for our sins, He takes the penalty. Mas porque Jesus, Ele morreu por nossos pecados. Ele pega as penalidades, Ele paga as penalidades. That's my testimony. Esse é o meu testemunho. That God saved my life from sin. Deus salvou a minha vida do pecado. And yes, the temptations come. E sim, as tentações vêm. But He will never give me a temptation that I can't overcome. Mas Ele nunca vai me dar uma tentação que eu não vou conseguir a vitória sobre isso. I want to give you guys a word of faith tonight, a word of encouragement. Eu quero dar para vocês um encorajamento hoje à noite. That no matter what the temptation is, no matter what the sin is, Não importa qual que é o pecado, qual que é a tentação, do not let it take the place of your heart. não deixa tomar o coração. Don't let it take the place where God belongs in your heart. Não deixa isso tomar o lugar que pertence a Deus. We can see in Ezekiel 14, Nós podemos ver em Ezequiel 14, versículo 13. Son of man, when a land sins against me by acting faithlessly, I will stretch out my hand against it, and I will break its supply off of bread. I will send famine upon it. I will cut it off from man and beast. Even if these three men, Noah, Daniel, and Job, were in it, they would deliver but only their own lives for their righteousness, declares the Lord God. A palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, se uma nação pecar contra mim, infidelidade, estarei contra ela em o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar os seus homens e seus animais. Mesmo que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, pela sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmo. Palavra do soberano Senhor. Even if these three righteous men, these superheroes of our faith,
Mesmo que esses 3 homens justos, os heróis da fé, even if they were praying for God's people, their sin was too great. mesmo que eles estivessem orando pelo povo de Deus, os pecados deles era muito grande. Am I the only one that can relate to that? Eu sou o único que posso me encaixar nisso? I'm going to bet not. I Eu bet it's all of us that we vou can apostar admit que não. Eu acho que todo mundo... that we have done things in our É life that assim? are not correct. That we can all admit that we have done things that are not correct. Todos nós podemos admitir que a gente viveu vidas que não eram corretas. But that's the truth. Mas essa é a verdade. The truth hurts sometimes. A verdade machuca às vezes. For such a long time, I lived in a place in my life where I wanted to be liked by everybody. Por um longo tempo da minha vida, eu vivi em um lugar que eu gostaria de ser gostado por todos. I was a people pleaser. Eu era uma pessoa que gostava de agradar a todos. I was like a chameleon. Do you know that animal, a chameleon? A chameleon? Eu era como um camaleão. Yeah. I was whoever I needed to be with these people. I would trade my identity to be somebody else here, somebody else here. Eu trocava a minha identidade para ser legal para um certo pessoal e depois trocava para ser legal para o outro pessoal. God saved me from that, is what I'm trying to say tonight. E Deus me salvou daquilo. É isso que eu estou tentando falar hoje. That Jesus died to set you free from your sins. Que Jesus ele morreu para salvar você I dos want seus to keep reading. pecados. I want to keep reading in Ezekiel chapter 10 where we left off. Vai Verse 3. continuar lendo do capítulo 10 a partir do versículo 3. This is when the presence actually leaves. Isso é quando a presença de Deus realmente deixou esse lugar. Now the cherubim was standing on the south side of the house, and when the man went in, a cloud filled the inner court, and the glory of the Lord went up from the cherubim to the threshold of the house. And the house was filled with the cloud, and the court was filled with the brightness of the glory of the Lord. And the sound of the wings of the cherubim were heard as far out as the outer court, like the voice of the Lord Almighty when he speaks. Ora, os querubins estavam do lado sul do templo quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até no pátio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando ele fala. I wanted to say that. There's a lot more. There's a lot more in Ezekiel chapter 10 and chapter 11. Eu queria dizer que tem muito, muito, muito mais nos próximos capítulos. There's so much symbolism in the whole book of Israel, or of Ezekiel. Tem bastante simbolismo no livro de Ezequiel. We can learn something very, very important tonight. Mas a gente pode aprender algo bem, bem importante hoje à noite. That God never wants to withdraw from his people. Que Deus nunca quer deixar o seu povo. He never wants to withdraw his hand. Ele nunca quer tirar a sua mão. But if we want to live in the full, it's the preferable will for God's life. Let me say that correctly. If we want to live in the preferred will in our lives that God wants us to, Mas se a gente quer viver na vontade preferida de Deus, que Ele quer que a gente viva, we have to let him dwell with us. We have to give him a space to dwell. a gente tem que dar espaço para Ele habitar em nós. We live in a society where Satan has squeezed out God from everything. A gente vive em uma sociedade que parece que chacoalhou Deus para fora de tudo. I told you that I was in Asia before. Eu falei para vocês que eu estava na Ásia There's antes. places in Asia where you can't even come to a church. Tem lugares na Ásia que você não pode nem ir a uma igreja. There's places in Asia where they literally cut off your head if you proclaim Jesus. Tem lugares lá na Ásia que se você proclamar Jesus, eles cortam a sua cabeça. Guys, this is real. Pessoal, isso é real. This is reality. É a realidade. It's easy to come to church here in Brazil, thank God. É muito fácil vir aqui na igreja no Brasil, obrigada a Deus. It's easy to go to church in America, praise God. E é muito fácil ir também na But not igreja nos everybody Estados has that, Unidos. but not everybody has that luxury. Mas nem todos têm essa... Not everybody has that luxury. They're not able to do that. Nem todos são capazes de poder fazer isso. And so I want to end this with a question for you guys, a challenge for you guys. Mas eu quero deixar um desafio para vocês, pessoal. What is taking the place in your heart that belongs to God? O que está tomando o lugar do seu coração que pertence a Deus? What is it? O que é isso? It can be your family. Pode ser a sua família. It can be your career. Pode ser a sua It carreira. can be entertainment, Pode constant ser entertainment. constantemente entretenimento. It can be Netflix. Pode ser a Netflix, It could be parties. festas, Whatever it is. o que é que for. That's the place for God in our heart. Esse é o lugar para Deus no nosso coração.
Again, God is a jealous God. He's a Novamente, jealous God. Deus, ele é um Deus ciumento. He will not share this space with another. Ele não vai compartilhar esse espaço com outros. He's allowing us time before things get worse in our lives to trade it off for him. Nos dando tempo, antes a gente troque todas essas coisas, He's giving us time to take the things off of our heart. ele nos dá tempo para tirar essas coisas do nosso coração, Because one day we're not going to be able to come to church. porque um dia talvez a gente não vai ser possível que a gente venha na igreja. I mean, we could look at a small portion of that because of coronavirus. A gente pode olhar uma porção pequena disso por causa do we coronavírus. literally were not able to come to church. A gente literalmente não era possível vir à igreja. But we are God's people, right? Mas a gente é o povo de Deus. We carry the presence inside of us. A gente carrega a presença dele And dentro de nós. we are known by our fruit. A gente é conhecido pelos nossos frutos. The book of Hebrews tells us something that I want to read to end this message. O livro de Hebreus tem algo que eu vou acrescentar nessa mensagem. It's something that Paul says. É algo que Paulo fala. Hebrews 2, 1 and 3. Hebreus 2, 1 ao 3. And it says this. It is high time to wake up. É tempo de acordar. It is high time to wake up. I guess I'm not going to read that. I'm going to read the next verse. É tempo de acordar. It is time to wake up. É tempo de acordar. It is time to wake up. É tempo de acordar. Are you translating that right? Yeah. It is time to wake up. É tempo de acordar. Guys, I'm dead serious. This is the time to wake up and to trade the things in our life and give it to God. Pessoal, eu tô falando muito sério. Agora é o tempo de tirar essas coisas e colocar nosso coração para Deus. God only stays where he's wanted. Deus, ele só fica onde ele é querido, onde as pessoas querem ele. This is the verse I'm going to read to end it. Romans 13. Romanos 13. It says this, besides this, you know the time, that the hour has come for you to wake up from your sleep. For salvation is nearby to us now than when we first believed. The night has gone far, the day is at hand. So then let us cast off the works of darkness and put on the daytime, put on the armor of light. Let us walk properly as in the daytime, not in orgies, not in drunkenness, not in sexual immorality, not in sensuality, not in quarreling, jealousy, but put on the Lord Jesus Christ and make up no provision for the flesh to gratify its desires. Façam isso. Isso aqui está em Romanos 13, 11 ao 14. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas. Revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age na luz do dia, não em orgias, bebedeiras e não em imoralidade sexual, depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os seus desejos da carne. There's a way that seems right to man, but in the end it leads to death. Tem uma forma que parece correta ao homem, mas no final leva para a morte. If we look at it like that, it means now it doesn't seem that bad. Se a gente olhar dessa forma, parece que agora não é tão ruim. It's not right, but it's not too bad. It's not too bad. Não é certo, mas também não é tão errado. But the scripture says that in the end it will lead to death. Mas as escrituras falam que no final And so ele vai nos levar à I want to morte. end this by praying, and then I'll give the microphone back to the worship team or whoever. Vamos terminar isso orando e eu vou dar o microfone para o pessoal da adoração. Dear Heavenly Father, thank you so much tonight for this message. Sim, Senhor Deus do céu, muito obrigada por essa noite. God, thank you for ministering to my heart before I even preach this message, God. Obrigada por ministrar no meu coração antes mesmo de eu pregar agora. Lord, I pray for every single person in this room right now. Senhor Deus, eu oro por cada pessoa que está nesse local agora mesmo. God, I pray that you are moving in their hearts to let go of things that don't belong in their heart. Eu oro para que cada um aqui deixe as coisas que não pertencem aos seus corações. God, give them the courage, give them the hunger to seek after you. Senhor Deus, dê a eles a fome, a sede, a coragem de buscar o Senhor. That if we're living half in the world and half in the church, that we will stop. Se eles estão vivendo, a gente está vivendo metade no mundo, metade com Deus, que todos parem. In a world that lives trying to get our attention, God, I pray that we give it all to you.
Esse mundo que está tentando tirar a nossa atenção, que a gente possa dar a nossa atenção para o Senhor. God, I pray that we don't give attention to things that don't matter. Senhor, eu oro para que a gente não dê atenção para coisas que não importam. God, transform our hearts. Senhor, transforma o nosso coração. We love you, Lord, in Jesus' name. Nós amamos o Senhor em nome de Jesus. Amen. Amém.